Bitcoin no momento crítico, vou fazer aqui uma análise objetiva, sem mimimi, então se liga só. Estamos aqui no gráfico mensal, depois da gente ter corrigido 38% desse movimento aqui. Então a gente puxa do último fundo e leva até essa máxima que atingiu, que por acaso também é a máxima histórica. Faltam 4 dias para fechar esse candle aqui, e se fechar assim com uma sombra inferior grande, do jeito que ele tá aqui, é um ótimo sinal para os touros do Bitcoin. Aproveita e comenta aqui embaixo, você é touro ou é urso do Bitcoin? Então a gente vê que o Bitcoin, depois de ter feito um movimento direcional, ele deu uma consolidada. Então olha quantos candles aqui do gráfico mensal lado a lado, o que é excelente pra gente ter gás para fazer o próximo movimento de tendência. Ah, tô falando que com certeza vai subir? Não, não é recomendação de investimentos. Então, tecnicamente falando, o Bitcoin tá sim numa tendência de alta no gráfico mensal, a gente só fez aqui um descanso. Tivemos ali um volume interessante durante esse movimento direcional, o volume tá contido durante essa consolidação. Então, em termos de gráfico mensal, o topo mais importante não tem jeito, é o da máxima histórica, que fica no 73.794. Então, vamos botar 73.800. A propósito, essas médias aqui é 8 e 20, beleza? Pra quem tava se perguntando. Então, o que a gente tem que enxergar aqui, pessoal? A gente que opera tendência. Deixa esse negócio de operar reversão, lateralidade pros trouxas. A gente opera tendência. Então se liga só, puxou, corrigiu, puxou, corrigiu. É isso que a gente tem que enxergar. A gente não pode qualquer queda achar que vai derreter. Não, qualquer queda aqui depois de um movimento desse, segurando na metade do movimento, é uma mera retração, tá? Poderia ter ido até mais da metade, 61.8. Então coloquei aqui no gráfico semanal, pessoal, olha só, uma tendência muito interessante. A gente deixou aqui 3 topos na mesma altura, violamos isso daqui, quando teve ali o flash crash, que derrubou a bolsa do Japão mais de 20%. A gente viu a bolsa da Alemanha, Nasdaq, viu tudo derretendo, e surgiu no mundo inteiro aquele sentimento de que pode ser o início de uma recessão. Só que no fim das contas foi apenas um flash crash. Então, a nível macro, a gente vai ter agora em setembro um corte de juros pelo Federal Reserve, o que tende a beneficiar muito o Bitcoin. E a gente viu também aqui, ó, o dólar DXY, dólar se enfraquecendo absurdamente. Inclusive, ó, pivôzinho de baixa no semanal do dólar, do DXY, tá com confluência com um ponto aqui muito importante, tá? Na região logo abaixo dos 100 mil pontos. O dólar globalmente, pessoal, que é esse DXY, ele não chega nesses patamares aqui desde 2020, ó. Aqui não chegou não, não chegou a tocar não. Pra tocar, pra ir abaixo aqui do nosso nível de sobrevendido, ele não chega desde 2020. Então, enfraquecimento do dólar, benéfico para o Bitcoin, corte de juros em setembro, benéfico para todos os ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Então, voltando aqui para o Bitcoin, gráfico semanal, o topo agora a ser rompido do gráfico semanal, o topo mais importante é esse camarada aqui. Então, eu vou sinalizar isso aqui, ó, com uma linha horizontal, ó, 69.600 e lá vai fumaça. Só que tem uma questão aqui muito interessante, faltam 5 dias, tá, para fechar ainda esse candle, mas se ele fecha aqui enquanto um candle corretivo, se o candle fechar mais ou menos do jeito que ele tá aqui, tá? A gente pode puxar aqui para baixo essa resistência, porque o preço vai estar acima das médias móveis. Então a média móvel rápida vai estar cruzando para cima da média devagar, e aí a gente vai enxergar um movimento assim, tá? Mas ainda faltam 5 dias para fechar esse candle. Então, por enquanto, essa que é a grande resistência a ser rompida no gráfico semanal. Se eu tô comprado no Bitcoin e o meu horizonte temporal é o gráfico semanal, isso daqui já é o meu fundo, tá? A mínima aqui, ó, desse candle, um tique atrás da mínima desse candle vermelho, já é um fundo muito interessante. Agora, fechou esse candle aqui, mais ou menos desse jeito, ó, fechou aqui, e a máxima aqui foi rompida, com certeza o meu stop passa a ser a mínima desse candle vermelho. Essa sombra inferior que deixou esse candle associada a esse volume é um ponto positivo para os touros do Bitcoin. Então o mundo inteiro agora tá com um apetite pro risco. Quer ver só? Vou colocar aqui o SP500. SP500 lutando para romper o topo aqui anterior, inclusive máxima histórica. Postei até no meu Instagram esses dias, tá? Quem não me segue lá tá dando mole, porque em tempo real lá eu posto as coisas que estão acontecendo em todos os mercados, tá? Bitcoin, SP500, dólar, índice Bovespa, inclusive nossa bolsa tá na máxima histórica. Vou até aproveitar esse gancho para você que investe só em cripto, invista também em bolsa de valores brasileira. A gente faz isso através do BTG Pactual, que é o nosso parceiro aqui no canal há mais de 2 anos. Se os seus ativos estão sob custódia do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, você pode dormir tranquilo. Não é que nem uma exchange cripto que pode quebrar. E agora no BTG você também pode comprar cripto. E aí você pergunta, pô, mas por que eu faria isso se eu posso comprar por uma exchange? Primeiro bom motivo, eu já falei, não vai quebrar amanhã o banco BTG Pactual, você pode dormir tranquilo. A segunda questão eu vou explicar da seguinte forma. Semana passada
passada, eu vendi lá uma BDR que eu tinha de Colgate, ações da Colgate. E eu pego essa grana, o lucro que eu tive vendendo ali algum ativo negociado na Bolsa Brasileira, e imediatamente eu posso alocar ele em outros ativos, incluindo ativos cripto. Então não preciso fazer uma transferência para uma exchange cripto e vice-versa. Quando eu vender ali o meu ativo cripto, eu imediatamente pego ele e compro alguma ação ali, tipo Ambev, sei lá, invisto em alguma coisa que tenha ali sendo negociada na Bolsa Brasileira. Terceiro motivo para você considerar ter alguns investimentos em cripto através do BTG Pactual: suporte e atendimento 24 horas. Não é que nem uma exchange nas Bahamas, que você vai mandar um e-mail, daqui a 3 semanas vai responder teu e-mail. Então fica aí o convite, link na descrição. Então, pessoal, aqui o SP500 ele reflete pra gente o humor dos investidores pelo mundo, já que o maior mercado de ações do mundo é o dos Estados Unidos e o principal índice de ações americanas é o SP500. E aqui, claramente, olhando para esse gráfico, a gente vê que existe um apetite ao risco. Inclusive, vocês já podem até ver aqui a minha projeção, onde eu acredito que vai chegar a SP500, mas realmente não é recomendação de investimentos, tá? A gente tá construindo um movimento muito interessante aqui, porque teve bastante volume nesse movimento aqui direcional após o flash crash que a gente teve por conta da questão do Japão. E aqui esse candle corretivo tá dando uma descansada aqui bem perto da resistência desse topo, não tá aparecendo nenhum volume. A única coisa que eu não tô gostando muito é que tá quase se desenrolando uma divergência de baixa aqui. Ainda não dá pra bater o martelo, falar que é, porque pode dar um tiro aqui e o IFR pode dar um tiro junto. Mas o que eu quero dizer é que o IFR, ele tem que romper esse topo junto com o preço para ser uma tendência saudável. Porque se o preço rompe o topo anterior e o IFR não rompe, existe uma fraqueza técnica nesse mercado. Quanto maior o número de divergências, maior é a fraqueza técnica desse mercado. Então a gente desconfia da tendência. Então a situação tá altista nesse momento. Gráfico diário, estamos ali numa progressão de topos e fundos ascendentes, já estamos acima das médias, IFR acima do nível de equilíbrio, estamos aqui ganhando momentum nessa tendência e o momentum tá com os touros. Então observa só, isso aqui foi o ponto mais baixo que a gente chegou depois de derreter aqui o mercado e a gente armou isso aqui, ó, puxou, corrigiu e tá rompendo. Eu enxergo isso aqui como meu pivô. Se isso aqui é o meu pivô, eu quero a primeira projeção dele, que fica aqui na região dos 73, que é exatamente o que? Topo histórico. Então tem uma confluência aqui. Então a situação aqui é essa: se a gente romper esse topo aqui, provavelmente vai lá na casa do chapéu. Agora vamos dar uma olhada no Ethereum, que é basicamente o mesmo gráfico do Bitcoin. A mesma situação de deixar uma sombra inferior depois dessa pernada ter corrigido, ó, puxou, corrigiu. Então o topo mais importante do gráfico mensal a ser rompido fica na casa do 3.800 e lá vai Isso que é o legal do Bitcoin e do Ethereum, é a mesma análise, a gente não precisa nem refazer a análise, que é exatamente a mesma situação que eu expliquei, tá acontecendo ali. Não houve divergência aqui, tá? Esse topo aqui, ó, é levemente mais baixo que esse. Essa barra de volume aqui, ó, tá entrando um volume. O pessoal que não assistiu minha aula de volume já começa a interpretar que é algo negativo. Só que um volume crescente aqui, associado a uma sombra inferior grande, na verdade a conotação aqui é que teve uma defesa da parte compradora e o touro deu uma chifrada que jogou o mercado pra cima. Gráfico semanal do Ethereum, precisamos deixar aqui um fundo mais alto que esse fundo, e aí a gente fez esse movimento aqui, ó, puxou, corrigiu, rompeu. Ainda estamos abaixo das médias, tá? Se a gente vê no Bitcoin, a mesma situação aqui do gráfico semanal. Olha o Bitcoin, é um gráfico parecido, só que o Bitcoin tá mais bullish. Por quê? Porque olha só, quando romper esse topo aqui, já estamos acima das médias. Enquanto aqui no Ethereum, ó, se a gente romper esse topo aqui, a gente ainda tem a resistência das médias móveis. Então o Bitcoin tá mais bullish, então Bitcoin liderando o movimento, que é o que acontece na maior parte do tempo. Se fechar esse candle corretivo, esse é o topo anterior a ser rompido, para ter uma situação aqui de um pivôzinho. Ah, um pivô horroroso. Sim, mas é um pivôzinho. Mas enquanto não fechar esse candle aqui, ó, que ainda faltam 5 dias, esse que é o nível mais importante. Esse é o topo anterior a ser rompido, que inclusive quando ele for rompido, a gente vai estar acima das médias. Essa é a situação. E aí você projeta, ó, esse camarada aqui, ó, puxou, corrigiu, pá. É aqui que você mete Fibonacci, tá? Para de fazer igual essa galera que volta lá para trás no gráfico, começa a meter Fibonacci de coisas do passado, coisa que nem tá acontecendo mais. A gente bota Fibonacci, galera, no movimento que deu início a essa nova tendência, tá? Basicamente no pivô de reversão. Então a situação macro aí, pessoal, é excelente pro Bitcoin. Vamos torcer aí pro Jerome Powell não mudar de ideia e cortar os juros. Vamos torcer também pro dólar seguir se enfraquecendo. Eu quero reforçar para você investir e fazer day trade pelo BTG Pactual. Além de ações brasileiras, você também tem cripto. E além de cripto, você consegue investir em empresas como Apple, Tesla, Microsoft, tudo isso através de BDRs. E além de tudo isso, você também tem a parte de renda fixa ali para você fazer o seu pé de meia. Nem só de cripto vive um homem. Então, de verdade, fica aqui o convite, clica aqui embaixo, abre sua conta no BTG, opere pelo BTG, e é isso. Quem puder, fortalece no like. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.